Mais uma vez, bom dia, irmãos. Vamos abrir nossa Bíblia em Mateus, capítulo 19. Então, a gente está seguindo a sequência, né, de Mateus. Nós ensinamos Mateus, capítulo 18, na quinta-feira. E agora, então, Mateus, capítulo 19. Aqui, esse capítulo é bastante difícil, tem muitas opiniões diferentes. Pessoas interpretam de forma diferente. E eu vou passar para os irmãos aquilo que o Senhor tem falado ao meu coração. Mateus, capítulo 19, vamos começar a leitura no versículo 1. E aconteceu que, concluindo Jesus estes discursos, saiu da Galiléia, dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão. E seguiram-no grandes multidões, e curou-os ali, a todos os que estavam enfermos, né? Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando, provando e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Vamos inclinar nossas cabeças e orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, por esta manhã, pela oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Senhor, esse texto é difícil para nós, mas nada é difícil para Ti. Eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor nos ensine a Tua Palavra, nos traz a revelação que o Senhor quer dar aos nossos corações. É o que nós pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Eles estavam perguntando assim: Senhor Jesus, é lícito, é permitido expulsar as nossas esposas? É permitido mandá-las embora por qualquer motivo? Ou seja, se houver um motivo sequer, que eu entenda que eu possa mandar a minha esposa embora, eu posso mandá-la embora? E o Senhor Jesus sabia que aquelas pessoas que estavam fazendo a pergunta eram estudiosos da lei judaica do Velho Testamento. Então o Senhor Jesus, no versículo 4, ele respondeu da seguinte forma: não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea os fez? E disse: portanto, deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Serão dois numa só carne. Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Não o separe o homem. Aqueles fariseus religiosos, eles possuíam uma briga entre eles. Haviam dois teólogos, vamos dizer assim, dois rabinos muito importantes. Um chamava-se Shammai, né, e outro Hillel, tá? Cada um desses dois rabinos, eles tinham uma ideia diferente acerca do divórcio. Um deles dizia que se houvesse um motivo, o homem podia abandonar a mulher. E o outro dizia que não. Somente num caso de adultério, o homem poderia mandar a mulher dele embora. Esses dois rabinos, eles estavam baseados em Deuteronômios, capítulo 24. Então eu queria que os irmãos abrissem lá, tá? Eles eram estudiosos da lei de Moisés. E quando eles estudavam a lei, então eles tinham duas interpretações diferentes. Deuteronômios, capítulo 24, os versículos de 1 a 4, tá? Deuteronômios 24, de 1 a 4. Quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, tá? Deuteronômios 24, capítulo 24, versículo 1. Então será que, se não achar graça em seus olhos, ou seja, se o homem não vê perfeição naquela mulher, não vê tudo certo com ela, por nela encontrar coisa indecente, ou seja, imoralidade sexual, tá? Se for uma mulher imoral,
E somente nesse caso, tá? Ele vai fazer uma carta de divórcio, uma carta de repúdio, e lhe dará na sua mão e a despedirá da sua casa. Então havia um princípio na lei de Moisés que permitia o divórcio num caso de imoralidade sexual. Aí, quando você volta aqui em Mateus 19, aqueles fariseus, eles chegam para Jesus assim, ó, Mateus 19, 7. Então aqueles fariseus, aqueles estudiosos da lei, disseram para o Senhor Jesus assim: olha, então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Só que a pergunta que eles tinham feito no início era uma pergunta assim, ó: é lícito, versículo 3, o homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? É lícito ou não é lícito? Por qualquer motivo? Não. Então não precisa ser um grande estudioso para saber que não. Tá certo? Não. O divórcio é errado. Não. Tá certo? No versículo 8, o Senhor Jesus vai falar assim, ó: disse-lhe Jesus, tá? Moisés, por causa da maldade, da crueldade, da dureza dos vossos corações, do pecado, da sujeira que tem nos vossos corações, ele vos permitiu repudiar, dar carta de divórcio, mandar embora, expulsar as suas mulheres. Mas não foi assim no princípio. Quando não havia pecado, quando Deus fez Adão, quantas esposas Deus fez para Adão? Quantas? Uma. Porque é para ter uma só. Ele fez uma. Não foi assim desde o princípio. Nunca foi ideia de Deus que o homem tivesse mais de uma esposa. No princípio não era esse absurdo que nós vemos hoje, antes do pecado. Mas por causa da dureza dos vossos corações, por causa do pecado, Deus deu essa lei para Moisés, por causa da imoralidade sexual. E eu vos digo, porém, que qualquer que mandar a sua mulher embora, repudiar a sua mulher, não sendo por causa de fornicação, que é o caso da imoralidade sexual, tá? Fornicação é adultério, imoralidade sexual. E casar com outra, trocar a sua mulher, por um motivo besta, ou por qualquer motivo de briga, ou por motivo de desentendimento, ou de diferenças ideológicas, essas besteiras que tem por aí, se o cara mandar a sua mulher embora e casar com outra, ele está cometendo adultério, ele está em pecado, em grave pecado. E o que casa com essa mulher que se separou, não sendo por causa de fornicação, né, de pecado sexual, se outro vem e casa com ela, ele também está em adultério. Irmãos, uma coisa importante que eu gostaria que os irmãos soubessem: o que é o casamento bíblico, tá? Porque tem gente que acha que é solteiro, então ele não tem nada a ver com isso aqui. E aí até mesmo eu estou incluso nessa regra. Eu queria explicar para os irmãos, lá em 1 Coríntios, tá? No capítulo 6, o que o Senhor Jesus considera como casamento, tá? 1 Coríntios 6. 1 Coríntios 6. Versículo 16. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 16. O que é o casamento bíblico? O que é o casamento espiritual, tá? O que é o casamento espiritual? Hoje, casamento, na nossa cultura, é ir lá no cartório, né? Fazer o registro lá, civil, e fazer o casamento religioso. Na nossa cultura é assim. Mas na Bíblia não é assim, tá? Na Bíblia é muito mais sério. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 16. Se um homem, que ele pensa que ele é solteiro, tá? Aí ele vai e se ajunta com uma meretriz.
mulher qualquer, pode ser uma prostituta, uma mulher que ele acha aí num baile, tá? Ele vai e pratica uma relação sexual com ela. Faz-se um só corpo com ela. Eles estão casados. Porque o casamento bíblico é o ato sexual. Serão dois numa só carne. Não interessa se é uma prostituta ou não. O ato sexual, na Bíblia, é casamento. E a pessoa jamais pode ter uma relação sexual com alguém que não é esposa. E jamais deve ter relacionamento sexual fora do casamento. Ah, mas estamos namorando, vamos casar. É pecado. Vai amaldiçoar o seu casamento se você fizer isso. E se já fez, pare. Se consagre, se santifique. Busque a Deus, namore em santidade, porque o ato sexual já é o casamento. E tudo que é feito antes da hora vai dar problema lá na frente. Essa regra sobre adultério, o Senhor Jesus, Ele está dizendo assim, que o adultério não é só para casal casado, é para solteiro também, porque se ele não tem uma vida de santidade, ele está em adultério. E isso é gravíssimo. Lá em Mateus, no capítulo 5, o Senhor Jesus, Ele fala também sobre divórcio. E eu queria que os irmãos observassem Mateus, capítulo 5, sobre divórcio, tá? O Senhor Jesus, Ele quer deixar bem clara essa ideia aí nas nossas mentes. Mateus capítulo 5, versículo 31. Também foi dito: qualquer que deixar a sua mulher, dê-lhe carta de desquite. Também foi dito isso na lei. O Senhor Jesus, Ele está explicando a lei de Moisés, Ele está explicando o Velho Testamento. Ele diz assim, lá no Velho Testamento, também está escrito que qualquer que deixar sua mulher, dê-lhe carta de desquite, carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, que qualquer que repudiar a sua mulher, ou seja, qualquer um que se divorciar, e a não ser por causa de prostituição, a não ser por causa de imoralidade sexual, faz com que ela cometa adultério, e qualquer que casar com a repudiada, também comete adultério. Então a nossa interpretação aqui, irmãos, é que o divórcio é errado. A única situação em que a Bíblia abre um parênteses em relação ao divórcio é no caso de pecado sexual, de adultério, de traição sexual. Porém, isso é um caso extremo, tá? E que nós devemos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para evitar. Porque o plano de Deus nunca foi o divórcio. E Malaquias, você está em Mateus, volta um pouquinho para Malaquias. Volta um pouquinho para Malaquias. Se você está em Mateus, atrás de Mateus, do ladinho, colado com Mateus, está Malaquias, tá? É o último livro do Velho Testamento. E aqui fala como que Deus vê o casamento, tá? Como que Deus vê o casamento. É importante a gente saber realmente como Deus entende a união do casamento. Malaquias capítulo 2, versículo 14. Malaquias 2, 14. E dizeis, por quê? O Senhor estava dando uma repreensão, chamando a atenção do povo, tá? Aí eles estavam perguntando, Senhor, por que o Senhor está bravo conosco? Por que o Senhor está tão irado? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade. O Senhor planejou uma esposa para você, cuidou dessa esposa e foi testemunha e viu essa esposa. Mas você foi desleal com ela. Você não se importou com ela, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. E não fez ele somente um. O Senhor Deus não fez de vocês dois uma só carne? Deus não juntou vocês dois para serem apenas um?
ainda que lhe sobrava o espírito. Deus podia ter feito 3 Eva, 4 Eva, podia fazer Adão e 7 Evas, 8, 9, quantas ele quisesse, mas não fez ele somente uma. E por que somente um? Ele buscava uma descendência para Deus, uma descendência santa, uma descendência perfeita, uma descendência de um casal, com um marido e uma esposa, para que a família seja perfeita, para que os filhos sejam perfeitamente abençoados, edificados e criados. Amém, irmãos? É bonito a gente interpretar a Bíblia, né? A Bíblia é santa, é a palavra de Deus. Mateus capítulo 19, vamos voltar lá. Esse é um assunto, irmãos, que ele tem as suas controvérsias, tá? E que nós precisamos tentar entendê-lo aí e aplicar nas nossas vidas. Vamos agora a Mateus 19, capítulo 19, versículo 9. Mateus 19, 9. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação, ou adultério, ou traição, se não for por causa de traição, e depois casar com outra, ele comete adultério. Porque casar com a repudiada, com aquela mulher que foi expulsa, também comete adultério. Essa é a lei, tá certo? Essa é a regra que o Senhor Jesus está nos dando aqui. Nós, os batistas, nós interpretamos aqui que num caso de adultério, tá? Pode haver então o divórcio, tá? Somente nesse caso. Mas o melhor, irmão, o melhor é que jamais haja adultério, tá? E principalmente jamais haja divórcio. Então a gente tem que procurar aquilo que é o ideal, que é o amor, a misericórdia, a fidelidade, e que jamais venha a haver o divórcio no nosso meio, tá? Mas existe essa cláusula aqui em relação ao casamento sobre o adultério. Versículo 10. Disseram-lhe seus discípulos: Senhor, se a regra é tão dura, se o negócio é assim tão sério, se a coisa é assim tão para valer, se essa é a condição do homem relativamente à mulher, que não pode separar de jeito nenhum, não convém casar. Os discípulos, eles assistiam novela, eu acho. Aí eles estavam pensando assim: olha, Senhor, eu gosto daquele jeito da novela, porque você faz uma tentativa, 2, 3 anos, não está dando muito certo, que ela gosta de doce, eu gosto de salgado, então dá problema na hora de almoçar, então vamos separar. Porque os discípulos aqui, irmãos, eles ainda não eram verdadeiramente convertidos, eles estavam sendo discipulados para a conversão. Então eles tinham ainda aquela mente mundana, carnal, que pensa que casamento é para autossatisfação, e não é, tá? Não é, não foi isso que Deus estipulou. Casamento não é para autossatisfação. Casamento é para você aprender quanto Deus ama a igreja, quanto Jesus cuida da igreja. Assim o marido deve cuidar da esposa, e vice-versa, se dedicar, renunciar, abrir mão, tratar, saber que ela não é perfeita e curá-la e ajudá-la. O casamento é um ministério, e é o mais tremendo ministério que pode haver na vida de um homem, tá? E também de uma mulher. Então os discípulos, quando eles viram que a coisa era apertada, que o negócio era duro, aí eles falaram assim: Senhor, se é assim, eu acho que é melhor não casar. Mas aí no versículo 11, Jesus responde assim: e ele, porém, lhes disse: nem todos podem receber esta palavra, ou seja, nem todo mundo consegue passar a vida inteira solteiro. Ninguém, tem alguns que conseguem, mas nem todo mundo consegue.
mas só aqueles a quem foi concedido. Existem algumas pessoas, como é o caso do apóstolo Paulo, que ele ficou solteiro. Então tem pessoas que é concedido por Deus o dom da solteirice, né? Tem irmão que vai falar, não recebo, não quero. Tem irmão que Deus deu esse dom para ele, tá? Versículo 12, porque há eunucos é aquele homem que foi castrado, né? Que não pode, perdeu ali a sua genitária. Há eunucos, naquela época os escravos que cuidavam das mulheres do rei, eles eram eunucos, eram homens castrados, né? Que assim nasceram do ventre da mãe, eles já nasceram com esse dom, com essa possibilidade de viver solteiro, de viver sozinho. Há eunucos que foram castrados pelos homens, que eram aqueles escravos. E há eunucos que se castraram a si mesmos, por causa do reino dos céus. Eles decidiram viver solteiro, para poder servir melhor a Deus. Isso pode acontecer com alguns missionários que vão lá para o meio dos índios, lá para a África, onde existe perseguição. E às vezes nós temos um grupo de radicais, né, que veio aqui na igreja. Até recebi a carta agora do Diego, que ele está indo para um país muçulmano, que ele pode morrer por causa do evangelho. Se descobrirem que ele é crente e está pregando evangelho, vão matar ele. Ele sabe disso, e ele prefere ir para esse lugar solteiro, porque ele tem medo de se casar. Mas é claro, Deus deu a ele esse ministério. Ele também não tem namorada, é sozinho, é jovem, e ele está decidindo por esse ministério. E aí, há algumas pessoas que se fizeram eunucos, que preferiram ficar solteiros, por causa do reino dos céus, por causa da obra que Deus lhes deu. Finalzinho do versículo 12. Quem pode receber isto, recebam. Quem entende que tem esse ministério, pode fazer. A partir daqui, a Igreja Católica, a partir desse versículo, ela criou o dogma de que o ministro católico, o sacerdote católico, o que eles chamam de padre, né? Mateus 23 fala que nós não devemos chamar nenhum líder religioso de pai. Nós vamos chegar em Mateus 23, mas os católicos chamam de pai o pastor deles, que é o padre, né? Padre é pai em espanhol. Eles entenderam que o padre, ou o pai deles, né? E o Papa é o pai dos pais. Eles entenderam que o padre não deve se casar, baseados na ideia de que eles estão se fazendo eunucos por causa do reino dos céus. Mas essa interpretação não está correta. Não é isso que o versículo está dizendo, tá certo? Não é isso. Não existe uma obrigatoriedade de se viver solteiro por causa do ministério. O Senhor Jesus está dizendo assim: há eunucos que se castraram por causa do reino. Quem pode receber isto, receba. Para alguns, Deus deu esse dom. Não significa que todo ministro de Deus precisa obrigatoriamente ser solteiro. E o apóstolo Pedro era casado ou era solteiro? Casado, né? Lá em Mateus fala, aqui no começo de Mateus fala da cura da sogra de Pedro. Ele era casado e era um bom genro, levou a sogra dele para ser curada, tá certo? Então não existe nenhuma obrigatoriedade do pastor ou do líder religioso ser solteiro. Isso aí é uma má interpretação do texto bíblico. Versículo 13. Trouxeram-lhe então alguns meninos, para que sobre eles pusesse as mãos e orasse. Mas aí os discípulos mandaram os meninos embora. O Senhor Jesus está muito ocupado, não tem tempo para as criancinhas, porque ele tem que atender toda essa multidão. Ainda vocês ficam trazendo criancinhas para ele ficar orando? Mas Jesus, porém, disse: deixai os menininhos, não os estorveis de vir a mim, dos tais é o reino dos céus. Você tem levado o seu filhinho para Jesus?
O Senhor Jesus, ele deixa um aviso solene: eu quero as criancinhas na minha casa, eu quero orar por elas, eu quero que elas ouçam a minha palavra, aprendam a minha palavra. Todo dia eu quero as criancinhas, delas é o reino dos céus. Nós aprendemos em Mateus 18 que se nós não nos convertermos, se nós não nos tornarmos inocentes e humildes e dependentes de Deus, como uma pequena criança, nós não podemos entrar no reino dos céus. E aí o Senhor Jesus, tendo imposto as mãos, tendo orado pelas criancinhas, ele foi embora dali. Versículo 15. Versículo 16. Aí apareceu lá um cara bacana, né? Eis que ele se aproximou do Senhor Jesus, um jovem, e disse-lhe: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Quais obras eu tenho que fazer para comprar ou para ganhar a vida eterna? E aí o Senhor Jesus respondeu: por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Você concorda que eu sou Deus? Nas entrelinhas o Senhor Jesus está perguntando para ele: você entende que eu sou Deus? Ou você está falando isso só por bajulação? Você está só querendo me bajular, ou você realmente entende que eu sou Deus? Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E disse-lhe então aquele jovem rico: mas Senhor, quais mandamentos que eu tenho que guardar? E Jesus disse: está vendo lá os 10 mandamentos? Então eu vou falar. Jesus começa a citar os 10 mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, que ele já tinha falado antes, não furtarás, não dirás falso testemunho, não é para ficar falando dos irmãos, né? Testemunhando mentira. Honra a teu pai e a tua mãe, obedece os seus pais, seja humilde diante deles. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí o jovem bateu no peito: beleza, tudo isso eu já faço, desde a minha mocidade. O que me falta ainda? Será que ainda tem alguma coisa? Parece, irmãos, que aquele jovem, ele era bastante religioso, ele conhecia o Velho Testamento, ele conhecia a lei, ele cresceu na igreja, ele passou a vida inteira na igreja, na sinagoga judaica. Ele conhecia bem a Bíblia, o Velho Testamento, que era a única Bíblia que tinha naquela época. E ele teve a ousadia de dizer ao Senhor Jesus que ele estava certo, ele já fazia tudo aquilo. E aí o Senhor Jesus, ele entendendo que aquele jovem rico era muito ignorante acerca da profundidade da lei. Assim como às vezes a gente lê a Bíblia muito superficialmente, e passa às vezes a vida inteira com a Bíblia na mão, mas nunca entende direito ela, o Senhor Jesus olha para aquele jovem, e ele vai falar uma palavra pessoal para aquele jovem. Ele vai falar uma coisa para aquele jovem que não está nos 10 mandamentos, que não está escrita literalmente na lei judaica, mas ele vai fazer uma interpretação da lei judaica para aquele jovem. O Senhor Jesus vai dizer assim para ele: olha, eu vou dar aqui para você uma palavra de cunho pessoal, de cunho pessoal. Abraão foi rico e foi salvo, Davi foi rico e foi salvo, Moisés foi muito rico e foi salvo. Mas você, jovem rico, você não entendeu a lei, porque você está pensando que a lei, ela é alguma coisa externa apenas, porque você nunca cometeu adultério físico, você nunca saiu com outra mulher, só com a sua esposa. Mas quando você assiste lá o Big Brother e vê aquelas mulheres quase peladas na televisão, você comete adultério na sua cabeça, mas você não conta isso como pecado, você acha que isso é natural, que todo mundo faz. Mas isso é tão pecado quanto você tivesse feito isso na prática, porque Deus, ele vê o coração, não é simplesmente os atos externos, ele vê o coração.
Todo pensamento errado que você tem, Ele está vendo. Então você pensa que você cumpre toda a lei, mas você não sabe que você tem um ídolo no seu coração. Você tem uma idolatria, você tem uma coisa no seu coração que você ama mais do que a Deus. Só que você ainda não percebeu isso. Você não faz questão de perceber esse ídolo, que o seu coração está dividido. Você não ama Deus acima de todas as coisas, e eu vou te provar isso. Então Jesus olhou para aquele jovem, lá em Marcos diz que Jesus o amou. Então Jesus fala para ele assim: se queres ser perfeito, se quer ser um discípulo de Jesus, se quer ser parecido com Jesus, se queres ser perfeito, vai, vende o teu ídolo, vende tudo o que você tem, dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Se você arrancar o ídolo do seu coração, aquilo que você ama mais do que a Deus, porque Jesus conhece o coração. E o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades, e ele sabia que ele amava mais as coisas do que a Deus. Isso é muito triste, e é interessante que tem pessoas que são pobres, outros remediados, outros classe média, e aí eles pensam que esse texto, isso aqui não é para mim não, isso aqui é só para fulano lá que é rico. Cada um de nós, aqui sentados ou em pé igual a mim, tem um ídolo no coração. Todos nós temos. Tem alguma coisa na sua vida que você tem a tendência de amar mais do que a Deus. Não se engane. Não se engane. Tem. E você precisa colocar isso diante de Deus, assim como eu preciso. Isso pode ser até um filho, ou um esposo, ou qualquer coisa. Não existe nada nesse universo que nós possamos amar mais do que o nosso Deus. E é aqui que esse jovem rico, que parecia tão promissor, que estudava tanto o Velho Testamento, que passou tantos anos estudando a Bíblia, foi aqui que ele perdeu a oportunidade de ser salvo. Disse então Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus, porque os bens desse mundo, a fama, o prestígio, o elogio dos amigos, são coisas que prendem muito o nosso coração. Outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo furo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. E aqui os discípulos tomaram o segundo susto. O primeiro susto foi aquele em relação ao casamento, que eles falaram assim: se é desse jeito, melhor nem casar. Aqui então eles tomaram o segundo susto. Eles ficaram meio que apavorados e disseram: Senhor, eles ficaram admirados no versículo 25, dizendo: mas então, quem poderá salvar-se? Quem pode salvar a si mesmo? Vocês conhecem alguém que pode salvar a si mesmo? Não. Muito bem, Cido está prestando atenção. Ninguém pode salvar a si mesmo, tá? Ninguém. Nem o jovem rico, nem eu e nem você. Porque os discípulos, eles ainda não tinham entendido o Evangelho. Eles estavam seguindo Jesus há quase 3 anos, mas eles ainda não tinham entendido o Evangelho. Não entenderam. Eles ainda estavam pensando que se eles praticassem boas obras, abrissem ali um centro de caridade, fizessem muitas boas obras, eles poderiam salvar-se a si mesmo. O que o Senhor Jesus está dizendo é que nenhum de nós, através de obras, consegue se salvar. Então no versículo 26, o Senhor Jesus, olhando para eles, disse-lhes: para os homens é impossível, ninguém se salva, tá? Mas para Deus, que é misericordioso, que é sublime, que enviou o seu Filho ao mundo, para que todo aquele que nele crê
não pereça, mas tenha vida eterna. Para Deus, tudo é possível, inclusive a salvação minha, sua e do jovem rico, se ele tivesse ficado, mas ele preferiu ir embora. Amém, irmãos? Está claro o texto? Conseguem acompanhar? Versículo 27, vamos terminar rapidinho, não podemos atrapalhar os professores. Então Pedro, até porque as criancinhas, né, elas querem ir a Jesus, e logo elas estarão indo a Jesus ali na classe delas. Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhes: eis que nós deixamos tudo e te seguimos, que receberemos? Pedro, ele era dessas igrejas neopentecostal, que você dá a geladeira para receber a bênção, né? No começo do ministério de Pedro, lá você fala, não tem dinheiro, deixa o relógio, deixa a corrente, né? Então Pedro, ele tinha essa ideia no começo da carreira cristã dele, que se ele fizesse um negócio com o Senhor Jesus, se ele entregasse alguma coisa para o Senhor Jesus, ele ia receber a bênção material, financeira, essas coisas que tem nessas igrejas aí. E disse-lhe Jesus: Pedrão, calma aí, em verdade vos digo que vocês que estão me seguindo, vocês que são crentes, vocês que são meus discípulos, quando, presta atenção na palavra quando, vai chegar um tempo, quando que vai ser esse tempo? Vai ser na o quê? Na regeneração, na volta de Jesus, na segunda vinda de Jesus. E o Filho do Homem, ele vai se assentar no trono da sua glória. Vocês também vão se assentar junto com ele sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, todo aquele cujo coração amar a Deus acima de todas as coisas, todo aquele que cumpriu o primeiro mandamento e Deus for tudo para ele amar a Deus acima de tudo, ele for capaz de deixar qualquer coisa por amor a Deus, ou até mesmo a mulher, caso a mulher se recuse completamente a obedecer a Deus, mas Deus é misericordioso, ele salva até a família inteira, né? Ou filhos ou terras por amor do meu nome. Quem for fiel, quem amar a Deus acima de todas as coisas, receberá 100 vezes mais do que aquilo que ele deixou, e também herdará a vida eterna. O Senhor Jesus está dizendo para Pedro, ele tinha um barco de pesca. Aí talvez no coração dele, ele falou: Senhor, será que se eu der o meu barquinho para a igreja, eu não vou receber 100 barquinhos? Uma frota, a frota de pesca São Pedro? Não, tá certo, irmãos? Porque o Senhor Jesus está deixando bem claro que a nossa preocupação é celestial. O nosso galardão eterno é celestial. Deus pode fazer você ficar bem, Deus pode curar, Deus, Ele cura, Ele fala, Ele transforma, mas o foco da nossa vida não pode estar centrado em coisas. Nós temos que estar centrados em Deus. Por isso, aquelas pessoas que buscam a grandeza nesse mundo, que ganham dinheiro com o Evangelho, que ficam famosos com o Evangelho, daí vai para a Rede Globo, para São Livre, e começam a ganhar muito dinheiro, fazer sucesso, ganhar prestígio, e todo mundo acha que eles são os primeiros crentes, são os melhores crentes, porque estão fazendo sucesso. Aí o Senhor Jesus diz no versículo 30 assim: porém, muitos primeiros nesse mundo, muita gente que nesse mundo parece muito importante, porque está vendendo o Evangelho, ganhando dinheiro às custas da igreja, do engano do povo de Deus, muitos primeiros serão derradeiros, vão ficar para trás, não vão subir com o Senhor Jesus. Mas muitos pequeninos, muitos daqui humildes, muitos que esse mundo não dá valor, muitos que não têm fama nesse mundo, que não ganham fortunas, que não estão fazendo sucesso evangélico, muitos últimos nos valores desse mundo serão o quê? O quê? O que está aí? Primeiros no reino dos céus. É claro isso ou é difícil para entender? Amém, irmãos? Essa é a palavra de Deus, tá? Essa é a única interpretação possível do texto. Amém, irmãos?